Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 18 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Quando amanheceu, chamou os discípulos, escolheu dentre eles 12, chamando-lhes apóstolos. Lucas 6:13. Meta do mês: combate à mágoa e ao rancor. A vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: prece rogando à Mãe Santíssima a indulgência e o perdão. Sugestão para sua prece diária: prece pelos ateus e materialistas. Pensemos em Jesus. Amado Mestre Jesus, neste instante, nós colocamos em tuas mãos todos aqueles nossos irmãos que perderam a fé, que perderam a esperança, que perderam a crença em Deus. E muitos desses irmãos encontram-se apegados ao materialismo. Amado Mestre Jesus, que esses corações possam sentir o teu amparo, a tua presença, modificando o seu pensar. Olhe, Jesus, por todos aqueles irmãos que estão sofridos, angustiados, entristecidos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós hoje em nossa casa espírita não teremos as atividades normais, porque a nossa equipe já está se movimentando para a rota Paulo de Tarso, que acontece nesse fim de semana na cidade de Monte Verde. Então, a partir de amanhã, nós estaremos na cidade de Monte Verde. No finalzinho da tarde de amanhã, nós teremos a palestra pública e também no sábado, no mesmo horário. No sábado, na parte da manhã, teremos atividades com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também amanhã e depois, no sábado, nós teremos as atividades de campanhas de rua, né? Campanha do culto do Evangelho no Lar, a campanha Jesus e Você. Então, diversas atividades que vão auxiliar na tarefa do Evangelho do Cristo. Por isso, nesse final de semana, nós não teremos atividades em nossa casa espírita, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. E perguntava-lhe, qual o teu nome? Ele lhe diz, Legião é meu nome, porque somos muitos. Marcos, capítulo 5, versículo 9. Legião do mal. O mestre legou inovidável lição aos discípulos nesta passagem dos evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome, respondendo-lhe o interpelado: chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. E até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do Espírito,
delinquente perturbado, ele era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se legião. Representava maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava o mestre que, por indeterminado tempo, o bem estará em proporção diminuta, comparado ao mal em aludes arrasadoras. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 143. Meus amigos, nós sempre estudamos na Casa Espírita, na Escola de Estudos Espíritas e na Escola de Médiuns, que nós estamos envoltos por legiões de espírito. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos algumas indagações de Kardec sobre a influência espiritual que nós recebemos. E os espíritos dizem a Kardec que nós somos influenciados constantemente, a tal ponto de, muitas vezes, eles nos conduzirem na tarefa. E é claro que a influenciação ela se dá do ponto de vista positivo, bom, que são os nossos anjos da guarda, os benfeitores, os nossos amigos espirituais, que estão sob o comando do Cristo a nos orientar, mas também existem as influenciações negativas de espíritos perversos, de espíritos maus e de espíritos muitas vezes da mesma grau evolutivo nosso, mas que possuem, em algumas situações, desejos de vingança em relação a nós. Outros se afinizam ao nosso proceder negativo, às nossas invigilâncias e acabam aproximando-se da gente, em muitos casos, na sua maioria, traz grandes transtornos para nós. Influenciações que vão desde processos de tristeza, depressão, pensamentos suicidas, causando transtornos de grande monta ao nosso redor e em nós mesmos. Por isso que é muito importante, aqui o Emmanuel traz esse destaque, de nós estarmos perseverantes no bem, de estarmos vigilantes. Meus amigos, muitas vezes nós nos envolvemos em processos obsessivos tão dolorosos por pura invigilância nossa. Às vezes nós somos igual aquela pessoa que tem diabetes e ela não pode comer doce. Mas a vontade tão grande de comer doce que ela levanta de noite, escondida, a passos bem precisos, para que não acorde os moradores, e vai lá na geladeira e come uma colherada de doce. E fica olhando para ver se ninguém vê, inclusive ela mesma, né? Tenta fazer ações que até ela mesma não queria saber que ela está fazendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós, invigilantes, pensamos coisas tristes, entramos num processo de depressão,
em certas situações que vão atrair espíritos da natureza do nosso pensamento. E quando são pensamentos negativos, destrutivos, esses irmãos vão se aproximar da gente e vão causar grandes transtornos em nós. Por isso que é muito importante nós seguirmos esse pedido do Cristo, esse mandamento do Cristo, que é de estarmos vigilantes. Porque se nós nos encontramos no serviço do Cristo aqui na Terra, devemos também perceber que nós poderemos também ser obsedados, e essa obsessão, esse processo, pode, inclusive, nos afastar dos trabalhos da casa espírita ou de outras tarefas em outras instituições, porque a gente fica obsedado. Isso faz parte da natureza humana em que nós nos encontramos hoje, dentro do padrão evolutivo de cada um de nós. Essas influenciações negativas vão encerrar a partir do momento que nós persistirmos no serviço do bem. Persistirmos e nos mantermos firmes. Então, aí, mesmo que eles queiram nos atacar, queiram nos influenciar, não vão conseguir. E aí nós vamos estar, quando nós estivermos na posição do Cristo, como espírito crístico. Eles vão tentar, de todas as maneiras, mesmo nessas condições, a influenciação negativa. Mas, como a gente vai estar isento do mal, não vão conseguir nos derrubar. Mas aí, meus amigos, a situação, lembrando, reafirmando aquilo que a gente comentou ontem, esse acoplamento negativo ou positivo, ele vai acontecer pelo pensamento. Então, nós não devemos dizer, eu fiz isso porque eu estava sob influência espiritual. Eu causei um crime de qualquer tipo de natureza e alegar que eu estava sob influenciação espiritual. Isso não cola. Podemos estar sob influenciação espiritual negativa, porém, quem liga nós e os espíritos é o pensamento e a nossa prática no mal. Então, se nós tivermos pensamentos destrutivos, prática no mal, aí é uma refeição própria para essa influenciação desastrosa na nossa vida. Mas se nós persistirmos no Evangelho do Cristo, com pensamentos no Cristo, com pensamento no bem, na tarefa do Cristo, nós vamos receber as influenciações negativas, mas elas não vão colar. Aí nós vamos ter um amparo constante dos bons espíritos, dos nossos anjos da guarda, que vão, sob o comando de Jesus, nos auxiliar, nos conduzir na tarefa. Tá bom, meus amigos? Então, fica aí para nós a reflexão dessa manhã. E é claro, como você pode ter outro ponto de vista diferente do meu. Isso é natural e é normal, tá bom? Vamos fazer prece. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos hoje, nesta manhã, colocar em tuas mãos todos os habitantes de Alta Floresta, essa nossa cidade que nos acolhe há 47 anos, que amanhã e durante toda essa semana está tendo atividades alusivas ao seu aniversário. E aqui, Jesus, quando nós chegamos, encontrávamos no meio da floresta. Éramos os primeiros habitantes de fora da região. E queremos, Jesus, agradecer todas as conquistas individuais, as conquistas familiares, as conquistas coletivas desta cidade. Queremos agradecer, Jesus, o apoio espiritual que todos nós recebemos para que nos mantermos ligados a Ti.
Olhe, Jesus, por todos os habitantes novos que chegam a cada dia em nossa cidade, para que consigamos, de fato, acolher ligados a Ti, Jesus. Não nos deixe afastar de Ti. Não nos deixe cair no mal. E que toda a influenciação negativa que essa cidade recebe, muitas vezes pela invigilância dos seus habitantes, possam, nesse instante, Jesus, ser retiradas de nós. E que consigamos, com o Teu Evangelho, mudar toda a vibração magnética dessa cidade. Cuida, Jesus, de todos aqueles que nos governam, do prefeito da nossa cidade, dos vereadores, de todos os órgãos e entidades públicas e privadas que não medem esforços para dar mais qualidade de vida à população dessa cidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.